Olá, pessoal! Vamos continuar com a nossa cobertura de provas aqui da Medway e hoje é a vez da prova da Unesp, tá? Essa prova aqui do interior de São Paulo, né? Vamos falar um pouquinho como que é a prova de ginecologia e obstetrícia da Unesp. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Montenegro, eu sou médico pela Federal do Paraná, fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia na Unicamp e sou especialista em reprodução humana e ginecoendócrino pela USP de Ribeirão Preto. E agora sou professor aqui da Medway, a Medway que está fazendo essa maior cobertura das provas de residência aqui do estado de São Paulo, de todo o Brasil, cobertura desde o edital lá das provas, no nosso Medway Radar, até toda a cobertura da prova no pré-prova, com os nossos apostas, nossas dicas, e também a cobertura no dia da prova, live de correção, live de apuração, então uma cobertura gigantesca que a gente está aqui sempre do lado de vocês, de todos esses passos aí. Então, sem enrolações, quero falar para vocês como que é a prova de ginecologia e obstetrícia da Unesp, né, da Unesp. Então vamos falar dessa prova porque ela é muito boa, é uma prova muito baseada em casos clínicos, é uma prova muito variada, que traz temas que são muito frequentes, temas que são do dia a dia, temas que são de alta relevância, difícil aqui a gente vê na prova da Unesp, aqueles temas que saem muito fora, né? Casos clínicos muito raros, isso é difícil de acontecer. Tem alguns temas que sempre caem na Unesp. Esse é o caso de climatério. Climatério eu tenho certeza absoluta que vai estar na tua prova da Unesp. Se não tiver, você me manda uma mensagem lá no Instagram, olha, não caiu climatério na Unesp. Eu vou mandar uma mensagem diretamente para quem faz a prova, porque tenho certeza que vai ter uma questão aí de climatério, terapia de reposição hormonal. Isso é um tema muito forte aqui na Unesp, ginecoendócrino, tá? Outra coisa que adora cair é essa variação aqui entre DPP, né, descolamento prematuro de placenta, placenta prévia. Isso aqui a gente vai revisar um pouquinho hoje, mas isso aqui sempre adora cair nas provas da Unesp. E é uma prova que ela é bem papum, é uma prova bem direta. Você tem que ler o caso clínico, dar um diagnóstico e determinar uma conduta. É uma prova que não tem tanta enrolação, é uma prova inteligente aqui que cobra temas bem relevantes, mas ela tende sim a priorizar aquele aluno bom, aquele aluno que estudou, que sabe a conduta frente ao caso clínico, que sabe identificar o melhor diagnóstico. Então é uma prova sem picuinhas, com detalhes aí raríssimos. Raramente a gente vai observar aquele rodapé de livro na prova da Unesp. Então vão com tranquilidade, vão com calma na prova da Unesp, porque dá para resolver, dá até para gabaritar a gineco e obstetrícia aqui da Unesp, tá? Mas o que vale a pena você revisar aqui na reta final para essa preparação da Unesp? Climatério, como eu falei, está em primeiro tópico aqui, principalmente terapia de reposição hormonal, diabetes gestacional, eles adoram falar sobre diagnóstico de diabetes gestacional, tem várias questões que é só saber alguns valores aqui para fechar diagnóstico, distúrbios hipertensivos, doença inflamatória pélvica, o nosso palme-coin, os sangramentos uterinos anormais, principalmente aqui miomas e sangramentos agudos e também sangramentos de segunda metade, principalmente placenta prévia e DPP, essa diferenciação super importante. Alguns tópicos relacionados a sofrimento fetal e também tópicos relacionados a câncer de mama, principalmente os tumores malignos de mama, quais são os marcadores ali, isso vale a pena vocês revisarem aí para a tua prova. Aqui nessa aula das apostas, quero revisar com vocês sobre terapia de reposição hormonal, diagnóstico de diabetes gestacional, um pouquinho de DIP, algumas nuances que gostam de cair na tua prova da Unesp, vou falar um pouquinho sobre miomas e essa diferenciação entre placenta prévia e DPP. Então vamos começar no tema mais prevalente aí que eu tô apostando demais que vai estar na tua prova aqui, que são o tema de terapia de reposição hormonal. Quando eu falo em TRH, terapia de reposição hormonal, eu sempre tenho que lembrar que tem indicações, benefícios extras, contraindicações e eu preciso lembrar também de formas de fazer, né? Como fazer essa terapia de reposição hormonal. Começando aqui com as indicações, tenho 3 principais indicações que vão levar a gente a fazer TRH. Sintomas vasomotores, os famosos fogachos, que acometem 85% das mulheres nessa perimenopausa, atrofia urogenital ou síndrome urogenital da menopausa, que leva aquele ressecamento vaginal com disúria, dispareunia,
até mesmo urgência miccional, né, aqueles sintomas irritativos urinários. Então, essa atrofia urogenital também é indicativo de terapia de reposição hormonal, e também a gente pode indicar a TRH simplesmente para prevenção de osteoporose e prevenção de fraturas osteoporóticas, tá? Então, são essas as 3 indicações da terapia de reposição hormonal. Mas existem outras situações que a TRH melhora. Ela traz outros benefícios extras que não levam a gente a indicar a terapia de reposição hormonal. Por exemplo, olha aqui, reduz o risco cardiovascular e a mortalidade geral, ela leva a um fator de proteção contra câncer coloretal e, além disso, ela pode reduzir o desenvolvimento de doença de Alzheimer e demência. Então, existem benefícios extras, mas, por exemplo, eu não posso justificar o início de uma terapia de reposição hormonal simplesmente para redução do risco cardiovascular, mas eu posso indicar a terapia de reposição hormonal para sintomas vasomotores, ok? A prova da Unesp já cobrou isso aqui, a gente vai ver isso aqui em seguida, tá? E em relação às contraindicações da terapia de reposição hormonal, posso falar que existem algumas condições que contraindicam em qualquer tipo de terapia de reposição hormonal. Por exemplo, os cânceres hormônio dependentes, como câncer de mama e câncer de endométrio, e suas lesões precursoras. Por exemplo, se eu tenho um nódulo de mama ali com atipias ou uma hiperplasia endometrial, eu também não posso usar terapia de reposição hormonal. Outra situação que contraindica absolutamente o uso de terapia de reposição hormonal são pacientes com sangramentos vaginais de origem desconhecida. Por quê? Porque será que isso aqui é um câncer de endométrio? Será que é uma hiperplasia endometrial que vai contraindicar a TRH? Então eu preciso determinar qual a causa desse sangramento para então prosseguir na minha indicação de terapia de reposição hormonal, por exemplo, tá? E doenças coronarianas, cerebrovasculares, trombóticas, tromboembólicas, tudo isso, TVP, TEP, tudo isso contraindica TRH. Doença hepática descompensada, lúpus, porfiria são contraindicações também da terapia de reposição hormonal. E quando eu vou prescrever a terapia de reposição hormonal, eu tenho algumas máximas, algumas coisas que eu tenho que lembrar. Tenho que lembrar que eu devo começar o mais cedo possível para evitar, para melhorar ali o risco cardiovascular das pacientes. Então, quanto mais cedo eu começo a minha terapia de reposição hormonal, menor vai ser o risco cardiovascular dessa paciente. E eu devo lembrar que a terapia de reposição hormonal ela deve ser iniciada até 10 anos após a menopausa e antes dos 60 anos. Esse é o conceito do que a gente chama de janela de oportunidade. Então, a paciente teve a sua última menstruação, ela teve a sua menopausa, eu posso fazer início da terapia de reposição hormonal até 10 anos depois dessa menopausa e antes dos 60 anos. Depois disso, eu já vou aumentar o risco cardiovascular dessa paciente caso eu inicie terapia de reposição hormonal. Então, eu devo iniciar nesse momento adequado. Outra coisa que a gente deve lembrar, qual medicação? E aqui eu tenho que perguntar para a paciente se ela tem útero ou se ela não tem útero, para saber se eu vou poder fazer só estrogênio isoladamente ou se eu tenho que associar um estrogênio com progesterona. E aqui, ó, pacientes com útero sempre vão ter que fazer estrogênio em associação com progestágeno. Pacientes sem útero, eu posso fazer só estrogênio. Lembrar que é o estrogênio aqui que vai levar aos benefícios da terapia de reposição hormonal. Os sintomas do climatério estão relacionados ao hipoestrogenismo, então é ele que é o benéfico aqui nessa situação. Mas pacientes com útero devem sempre receber também progesterona para proteção do endométrio contra hiperplasia e câncer de endométrio, tá? E lembrar aqui que tem um asterisco extra. Pacientes esterectomizadas por endometriose são a única situação em pacientes sem útero que eu devo também associar estrogênio com progesterona. Pacientes com endometriose que fizeram esterectomia, se eu só fizer estrogênio, eu vou ter um maior risco de reativação de focos que talvez não tenham sido retirados durante a cirurgia de endometriose. Então lembrar que isso aqui é um detalhe que às vezes aparece na tua prova, tá? Outra situação que eu tenho que lembrar no como fazer a prescrição da terapia de reposição hormonal é se eu tenho que fazer terapia de reposição hormonal sistêmica ou local. E lembrar aqui das nossas indicações. Eu vou fazer sistêmico se eu tenho indicação de terapia de reposição hormonal por conta de sintomas vasomotores ou se eu estou querendo prevenir a osteoporose. Mas agora, se eu só tenho sintomas locais, se eu só tenho sintomas urogenitais, eu sou autorizado a fazer a minha TRH apenas local
oral, por exemplo, se eu tenho só um ressecamento vaginal, por exemplo, tá? Se eu tenho só a síndrome urogenital da menopausa, eu vou fazer só terapia de reposição hormonal local, né? Aquele estrogênio, ou promestrieno, ou estriol, né? Vaginal somente, tá bom? Outra coisa que eu tenho que lembrar, se eu estou fazendo terapia de reposição hormonal sistêmica, por exemplo, para tratamento de fogachos, eu tenho duas vias possíveis. Eu posso fazer por via oral ou via transdérmica. E lembrar aqui que na via transdérmica eu não tenho aquela primeira passagem hepática. Então a via transdérmica ela tende a não aumentar o risco de trombose, ela não causa uma desregulação pressórica também, e ela não aumenta HDL, triglicerídeos, mas ela também não causa a redução do LDL. Então guardem assim algumas máximas aqui, alguns macetes aqui, por exemplo, tá? Via transdérmica eu vou fazer em pacientes com comorbidades em geral, mas eu quero que vocês lembrem que a via oral ela melhora o colesterol e piora os triglicerídeos. Por isso que a via oral ela é mais indicada em pacientes sem comorbidades, porque se eu não tenho comorbidades eu posso sim fazer por via oral, porque daí acaba sendo mais fácil, mais barato. Mas se eu tenho uma comorbidade específica, uma dislipidemia bem específica, eu também tenho vantagem da via oral. Lembram que eu falei que a via oral, né, essa primeira passagem hepática do estradiol, ela leva assim a uma melhora do colesterol. Ela baixa o LDL e ela aumenta o HDL, mas ela piora os triglicerídeos. Por isso que se eu tenho uma paciente que tem baixo HDL e alto LDL com triglicerídeos normais, eu prefiro fazer por via oral. Eu vou ter mais benefício a via oral do que a via transdérmica. Então, guarda assim, comorbidades em geral, vou fazer via transdérmica. Sem comorbidades, vou fazer por via oral, exceto aqui nas pacientes que tenham dislipidemia com baixo HDL, alto LDL e triglicerídeos normais, que aí eu vou preferir fazer também por via oral, mesmo que ela tenha essa dislipidemia. Fechou? Então, pacientes tabagistas também, via transdérmica aqui também, tá? Só um detalhe extra. E olha como que isso aqui caiu em 2023 na Unesp, né? Eles trouxeram uma mulher de 51 anos que queixou de diminuição da lubrificação e ardência vaginal no ato sexual há 2 anos. Sintomas bem típicos aqui de uma menopausa por sintomas locais, por ressecamento, por um hipoestrogenismo na região genital. No último ano, ela sente-se mais triste, sozinha e esquecida para atividades do dia a dia. Super frequente isso aqui acontecer na menopausa. De 1 a 1 ano e 6 meses, é hipertensa, é tabagista. Mãe falecida por câncer de mama, assinale a alternativa correta. O que essa questão queria saber? Sobre indicação de terapia de reposição hormonal. Ela tem indicação de terapia de reposição hormonal local? Tem sim, porque ela tem sintomas vaginais, mas ela tem indicação de terapia de reposição hormonal sistêmica, e aqui, mesmo que ela tenha sintomas de tristeza, esquecimento, isso aqui não é nem fogacho e nem prevenção de osteoporose. Então ela não tem indicação de terapia de reposição hormonal sistêmica. Olhando aqui as minhas melhores alternativas, eu chegava na letra D, que fala em terapia hormonal vaginal para alívio dos sintomas vaginais. Muita gente caiu aqui na terapia hormonal sistêmica para melhorar os sintomas vaginais e sistêmicos, mas apesar de ela ter outros sintomas relacionados à menopausa, ela não tem aqueles sintomas que levam a uma indicação da terapia de reposição hormonal sistêmica. Presta atenção aqui, prova da Unesp ama cobrar esse tema, vai estar na tua prova de novo esse ano com certeza absoluta, tá bom? Vamos partir para o segundo tema aqui que vai estar na tua prova, diabetes mellitus gestacional. E o que a prova da Unesp gosta de cobrar é diagnóstico. E o diagnóstico, a gente tem que lembrar que da DMG pode ser feito em 2 oportunidades. Você dá 2 chances para a paciente aí no pré-natal para fazer diagnóstico de diabetes gestacional. No início do pré-natal ou entre 24 e 28 semanas. E a nossa primeira oportunidade de diagnóstico é lá no início do pré-natal em todas as gestantes que vão ser rastreadas com glicemia de jejum já na primeira consulta. Então, na primeira consulta, você vai fazer uma glicemia de jejum. Se ela der menor do que 92, eu vou dizer que está normal. Então, eu tenho que dar a segunda chance para essa paciente, que vai ser com o teste oral de tolerância à glicose, lá entre 24 e 28 semanas. Mas agora, se está entre 92 e 125, eu já digo que essa paciente é diabética gestacional. Eu já chego a esse diagnóstico. Agora, se ela tem uma glicemia de jejum lá no primeiro trimestre, 126
ou maior, eu vou dizer que ela tem uma diabetes prévia, ela é uma paciente com uma overdiabetes, né? Ela tem diabetes, mas isso simplesmente não tinha sido diagnosticado. Nessas duas situações, não tem mais condutas diagnósticas extras. Eu tenho que encaminhar ela para condutas terapêuticas. Essa paciente aqui precisa ainda fazer mais um tipo de diagnóstico, que vai ser lá depois com 24 a 28 semanas. Então, só resumindo aqui para vocês, mais do que 126 é diabética prévia, diabetes mellitus prévio. Entre 92 e 125, diabetes gestacional, e menor que 92, tá normal, vou encaminhar para a segunda oportunidade de diagnóstico, que vai ser o teste oral de tolerância à glicose entre 24 a 28 semanas. E a paciente vai, entre 24 e 28 semanas, fazer uma glicemia em jejum, tomar uma alta carga de glicose e fazer uma nova glicemia 1 hora depois e 2 horas depois dessa carga de glicose. E aí eu vou precisar avaliar esses valores. E esses valores aqui são o nosso mantra da diabetes gestacional. Quero que vocês lembrem sempre desses valores: 92, 180 e 153. 92, 180 e 153. Guarda isso. Às vezes só isso vai fazer você garantir um pontinho aí na tua prova, não dá para confundir. 92, 180 e 153. Um deles alterado aqui entre 24 e 28 semanas, eu já vou dizer que é uma paciente com diabetes gestacional. Ó, sempre maior ou igual. Deu 2 horas maior ou igual a 153, vai dizer que é diabetes gestacional, tá? E atenção aqui para os diagnósticos também de diabetes do tipo 2 a partir do teste oral. Se aparecer uma glicemia de jejum maior do que 126, também vou dizer que é uma paciente diabética do tipo 2. Se após 2 horas tiver um teste oral com uma glicemia de jejum, uma glicemia maior do que 200, também vou dizer que é uma diabetes tipo 2. Ou se a HB glicada da paciente estiver acima de 6,5, vou dizer que é um diabetes tipo 2. Por isso, complementando aqui aquele fluxograma que eu tinha falado, se eu tiver, então, um deles alterado, eu vou dizer que é jejum, mas eu vou dizer que é diabetes gestacional. Mas se eu tiver um jejum maior do que 126 ou 2 horas pós-prandial maior do que 200, eu vou dizer que é uma diabetes do tipo 2. Então, atenção, esse tipo de diagnóstico na tua prova, adora aparecer na tua prova da Unesp, tá? Então, quando eu fiz o diagnóstico, eu tenho que pensar nas minhas condutas terapêuticas. E meu objetivo aqui é fazer um controle adequado, um controle glicêmico adequado na gestação. E minha meta aqui é manter pelo menos 70% das medidas normais. Se eu tenho menos de 30% das medidas alteradas, eu posso dizer que eu estou com um controle glicêmico adequado. E para eu ver se eu estou com uma glicemia normal ou não, os valores são alterados também. Em geral, a gente faz o diagnóstico da diabetes gestacional e fala para a paciente fazer um controle glicêmico. Ela vai fazer medidas ali em jejum, 1 hora após almoço, 1 hora após café, 1 hora após almoço e 1 hora após jantar. Vai voltar para você com essa tabelinha e você vai olhar se isso aqui está normal ou não. Em jejum, eu aceito uma glicemia até 95 para dizer que ela está adequada. Se ela está fazendo 1 hora após as refeições, eu aceito até 140. Algumas referências pedem para ela fazer até 2 horas, e aí eu vou aceitar até 120. Então, 95, 140 e 120. Tem que olhar o que está ali na tua prova para eu dizer se está normal ou não. Pego a tabelinha da paciente e anoto ali quais delas estão alteradas. Se eu tenho mais do que 30% alterada, significa que ela não está com um controle glicêmico adequado, tá? Mas o que seria então minha primeira conduta, né? O paciente foi lá para casa, fez controle glicêmico, nessa mesma consulta que eu fiz o diagnóstico, já posso orientar uma dieta e atividade física, que é a nossa primeira conduta terapêutica aqui na diabetes gestacional. Não ficou adequado, eu vou ter que entrar com insulina, que seria aqui a nossa segunda conduta terapêutica para pacientes com diabetes gestacional, tá? E um ponto que adora cair nas provas, quando que eu vou iniciar insulina? Sempre que eu tiver, então, uma diabetes gestacional após 1 a 2 semanas, que ela está fazendo dieta e atividade física, e mesmo assim não teve mais do que 30% das medidas alteradas, isso é uma indicação super clássica de entrar com insulina aqui nessa paciente com diabetes gestacional.
Ou uma paciente que já era diabética, já fazia uso de insulina, vou ter que manter insulina na gestação. Se a paciente era diabética do tipo 2, usava hipoglicemiantes orais, metformina, glibenclamida, eu tenho que suspender esses hipoglicemiantes orais e entrar com insulina. Ou também, se o feto tem sinais de macrosomia, se ele tem uma circunferência abdominal maior do que o percentil 75 entre 28 e 32 semanas, ou um peso fetal maior do que o percentil 90, também são indicações de insulina, tá? Então, primeira conduta, dieta e atividade física. Segunda conduta, se a dieta e a atividade física não funcionaram, vou entrar com insulina. Vocês devem estar pensando, ah, meu Deus, e a metformina, os hipoglicemiantes orais, será que pode na gestação? Já vi usar, né? Já vi usar aqui no meu serviço. Será que pode usar metformina e glibenclamida? Então, na verdade, ainda não tem um consenso quanto à segurança do uso da metformina e da glibenclamida, mas o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Diabetes contraindicam. Tem algumas situações ali bem específicas, quando eu estou usando uma alta dose de insulina ou quando a paciente não tem possibilidades de usar insulina, por exemplo, aí sim eu posso introduzir a metformina, porque tem mais estudos de segurança, a glibenclamida não, tá? Então, se eu tenho aí muita dificuldade de usar a insulina, até que eu posso introduzir a metformina. Mas na grande maioria das situações, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Diabetes contraindicam o uso de hipoglicemiantes orais durante a gestação. Olha essa questão aqui da Unesp de 2020, que trouxe uma paciente de 38 anos, obesa, iniciou o pré-natal com 7 semanas e apresentou nos exames de primeiro trimestre os seguintes resultados: HB de 12, hematócrito de 36, glicemia de jejum 127, olha aqui aquele valor acima de 126. Urina tipo 1, raros leucócitos, glicose 3 cruzes em 4, sorologias não reagentes e ele pede a hipótese diagnóstica e conduta. Lembrem-se lá, então, dos valores de corte, 92 até 125, diabética gestacional, 126 para cima é diabética prévia. Então, eu não vou marcar nem a letra D que fala em diabetes gestacional e nem a letra A que fala em diabetes gestacional. Fiquei entre a B e a C que falam em diabetes mellitus do tipo 2. Mas será que eu vou simplesmente orientar a dieta e introduzir metformina ou será que eu já vou introduzir insulina? Claro que eu vou introduzir insulina, isso que eu falei para vocês, que é uma das indicações aqui de entrar com insulina, paciente diabética do tipo 2, né, que eu não vou usar hipoglicemiantes orais durante a gestação. Fechou? Fechou esse tema, tenho certeza, uma questão aí garantida para a prova da Unesp. Vamos ver o que a gente sabe sobre doença inflamatória pélvica que vai estar na tua prova da Unesp também? Então, em relação à DIP, quero que vocês lembrem, né? Doença inflamatória pélvica, ela acontece pela ascensão de bactérias do trato genital inferior para o trato genital superior. Então, bactérias vaginais acabam chegando no útero, nas trompas e até mesmo ali no peritônio, tá? E, em geral, estão relacionadas a uma doença sexualmente transmissível e podem inclusive levar a repercussões reprodutivas, como a infertilidade, principalmente aqui por um fator tubário, uma obstrução tubária e também a dor pélvica crônica, tá? E duas principais bactérias que são infecções sexualmente transmissíveis estão relacionadas à doença inflamatória pélvica. Quem são elas? A Neisseria gonorrhoeae, aqui esse diplococo gram-negativo aqui que aparece nessa imagem. E também a Chlamydia trachomatis, que são bactérias intracelulares obrigatórias. Então, gonorreia e clamídia são responsáveis por 85% dos casos de DIP. Mas as doenças inflamatórias pélvicas são infecções polimicrobianas. Essas bactérias aqui, elas conseguem invadir, elas conseguem ultrapassar a barreira do trato genital inferior e ir até o trato genital superior. Mas nesse caminho, elas acabam levando outras bactérias anaeróbias e aeróbias que conseguem também invadir ali o trato genital superior e causar a doença inflamatória pélvica. Então, a fisiopatologia disso aqui envolve um dano epitelial com quebra de barreira, com ascensão de bactérias, levando então a uma infecção polimicrobiana, tá? Então, como é que eu vou fazer o diagnóstico disso aqui? Eu preciso sempre de 3 critérios maiores mais um critério menor ou um critério elaborado, tá? E o que são os nossos critérios maiores? Critério maior da DIP é dor. E eles são essenciais para fechar o diagnóstico.
eu preciso de 3 deles, eu preciso de todos eles. E são dores em 3 topografias. Dor em região hipogástrica, em região anexial e dor à mobilização do colo uterino. Se eu tenho essas 3 dores, eu ainda vou precisar de um critério menor para fechar o diagnóstico de DIP. E os critérios menores estão relacionados a sintomas, a critérios que me demonstram que essa paciente está infectada ou está inflamada, tá? E o que são os critérios menores, então? Febre, uma temperatura axilar ou retal elevadas, um conteúdo vaginal ou uma secreção endoscervical anormal, ou seja, se a paciente está com as 3 dores e está com um corrimento vaginal endoscervical, isso é uma DIP. Se a paciente está com as 3 dores e tem uma massa pélvica, também muito sugestivo aqui de um abscesso tubo-ovariano, por exemplo, né? Se ela tem mais do que 5 leucócitos por campo de imersão no material da endoscervice, significa que tem uma infecção ali, eu tenho leucócitos. Se ela tem as 3 dores associadas, eu vou dizer que é uma DIP. Se ela tem uma leucocitose associada às 3 dores, ou um PCR, VHS elevados, ou uma comprovação laboratorial de uma infecção por gonococo, clamídia ou micoplasma associada às 3 dores, fechei critério de DIP. Pensem aqui, os critérios menores isoladamente não me significam muita coisa. Se eu tenho uma paciente simplesmente febril, eu não posso dizer que ela tem nenhum diagnóstico específico, mas uma paciente febril com as 3 dores típicas da DIP é uma DIP. Uma paciente com uma colonização ali por gonococo ou clamídia, não necessariamente vai ter uma doença inflamatória pélvica, mas agora se ela tem uma colonização por essas bactérias tão associadas à DIP e tem as 3 dores, eu posso fechar como DIP, tá? Então por isso que eu sempre vou precisar de 3 critérios maiores e um critério menor para fechar como DIP. Mas eu também posso usar os chamados critérios elaborados. E aí são critérios que usam, inclusive, outras formas, outros exames para determinar que eu com certeza tenho uma infecção no trato genital superior, tá? Por exemplo, se eu tenho uma evidência histopatológica de endometrite, se eu tenho lá uma lâmina que me demonstrou que eu tenho uma infecção endometrial, significa que eu com certeza tenho uma doença inflamatória pélvica. Outra situação, se eu tenho um ultrassom ou algum exame de imagem me demonstrando um abscesso tubo-ovariano, com certeza eu tenho uma doença inflamatória pélvica, eu tenho um abscesso ali na região das tubas uterinas. Então, com certeza eu tenho uma infecção do trato genital superior. Se eu tenho uma laparoscopia com essa síndrome de Fitzhugh-Curtis, né, com essas aderências perihepáticas, isso também fecha diagnóstico de doença inflamatória pélvica, independente aqui de cultura, de clamídia, de gonococo, independente das 3 dores, tá? Então, para isso, eu uso o diagnóstico, eu fecho o diagnóstico de DIP, tá? Outra coisa que vale a gente lembrar são os chamados critérios de Monife, tá? Isso aqui vai me determinar a gravidade e também o tratamento, aonde que pode ser o tratamento dessas pacientes. Pacientes que têm critérios para DIP e não têm sinais de peritonite, não tem DB positiva, não tem aquela retenção abdominal, eu posso fazer um tratamento ambulatorial. E eu vou dizer que essas pacientes estão em estágio 1 de Monife, tá? Se elas têm peritonite, eu vou dizer que elas estão no estágio 2 de Monife e essas pacientes sempre devem ser tratadas em ambiente hospitalar. Então eu sempre vou internar essas pacientes. Pacientes com abscesso tubo-ovariano estão no estágio 3 de Monife, também vão merecer ser internadas. E o estágio 4 é quando eu tenho um abscesso tubo-ovariano roto. Aí sim eu vou precisar, inclusive, de uma cirurgia, não só a internação dessas pacientes, tá? E aonde eu vou tratar, se é hospitalar ou ambulatorial, vai determinar qual o tipo do esquema terapêutico que eu vou fazer para as pacientes. Olhem aqui, eu tenho sempre que tratar clamídia, gonococo e anaeróbios. Para tratar clamídia, eu quero que vocês lembrem do D e A aqui do clamidia. Vou usar doxiciclina ou azitromicina, antibióticos mais habitualmente usados contra a clamídia. Para Neisseria gonorreia, vou usar principalmente ceftriaxona, tá? Antigamente se usava quinolona, ciprofloxacina, mas atualmente a gente sabe que existe alta resistência contra as quinolonas. E para as bactérias anaeróbias, posso usar metronidazol ou associações com clindamicina.
Várias aqui são os esquemas propostos pelo Ministério da Saúde. Quero que vocês lembrem, então, da ceftriaxona com doxiciclina mais metronidazol, esquema mais habitual aqui para pacientes com doença inflamatória pélvica pelo Ministério da Saúde. Ceftriaxona pensando no tratamento da gonorreia, doxiciclina pensando no tratamento da clamídia D, da doxiciclina, e anaeróbios aqui com metronidazol, tá? Se for tratamento aqui hospitalar, ceftriaxona, ceftriaxona agora IV, aqui é IM, né? Doxiciclina via oral e o metronidazol aqui agora intravenoso também, tá? Mas guarda então cef, doxa e metronidazol. Pela Febrasgo, muito parecido, mas eles colocam aqui ceftriaxona, azitromicina ou doxaciclina e metronidazol. Então, bastante parecido com o que a gente falou anteriormente aqui, tá? E em pacientes internados, ceftriaxona, metronidazol ou clindamicina aqui como primeira opção da Febrasgo, tá? Bom, e lembrar que doença inflamatória pélvica é uma infecção sexualmente transmissível, então eu devo sempre lembrar de fazer tratamento das parcerias até 2 meses antes do diagnóstico, tá? Sendo sintomáticas ou não. E, em geral, nos parceiros das mulheres com doença inflamatória pélvica, eu vou fazer uma ceftriaxona 500 mg intramuscular associada a uma dose única de azitromicina. Ceftriaxona aqui está entrando para tratar quem? Para tratar a gonorreia, e a azitromicina está entrando para tratar a clamídia, tá? Então, sempre essa associação, mas aqui nos parceiros eu posso usar dose única de ambas as medicações, tá? Detalhe que já apareceu na tua prova da Unesp, DIP com DIL. O que eu faço? Será que eu tiro o DIL ou não tiro o DIL? E a resposta aqui, não tira o DIL. Não tem necessidade de retirar o DIL se eu tenho uma paciente usuária de DIL e que aparece com uma doença inflamatória pélvica. Caso agora eu entre com antibiótico e ela não melhore, aí sim eu prefiro retirar o DIL. Então, caso não haja melhora clínica ou haja indicação de retirada aí por um mau posicionamento, por exemplo, aí eu devo retirar após pelo menos 2 doses do antibiótico, tá? Então, faz antibiótico para depois tirar, se for necessário ou se não houver melhora, tá? E no caso de um abscesso tubo-ovariano, o que será que eu tenho de diagnóstico? O que será que eu preciso fazer para tratar essa paciente, tá? Então, eu vou suspeitar naquela paciente que tem uma piora clínica mesmo após um tratamento adequado, ou que apareceu lá na tomo, na ressonância, no ultrassom, e aqui o tratamento inicial parece um pouquinho com o DIL na DIP, tá? Eu vou iniciar o tratamento clinicamente com antibiótico endovenoso. Se não houver melhora, aí sim eu vou pensar num tratamento laparoscópico cirúrgico, tá? Então, se não houver resposta ao meu tratamento com antibiótico, ou se esse abscesso for muito extenso, maior do que 10 centímetros, ou tiver uma rotura desse abscesso, aí sim eu tenho que encaminhar para tratamento cirúrgico. Se não, posso manter só tratamento clínico para essa paciente com abscesso tubo-ovariano, tá? Então, abscesso tubo-ovariano não é sempre igual à cirurgia. Vai, atenção aí, porque isso aí cai na prova. Olha essa questão. Mulher, 32 anos, gesta 4, P3 com um aborto e 2 cesáreas anteriores, em uso de DIL de cobre como método contraceptivo, apresenta dor em baixo ventre de forte intensidade associada à febre. Exame físico, regular estado geral, está com febre, 39 graus, abdômen doloroso e reativo, predominantemente a palpação de fossa ilíaca, conteúdo vaginal anormal, com secreção amarelada espessa em moderada quantidade, o IF teste positivo, dor ao toque bimanual e a palpação de regiões anexiais, anexo esquerdo aumentado de tamanho pouco móvel, conduta inicial é. O que eu tenho aqui? Tenho as 3 dores, dor em baixo ventre, tenho o abdômen doloroso, secreção, tenho dor ao toque bimanual e a palpação, dor anexial. Tenho as 3 dores, tenho uma paciente com febre, tenho aumento ali de região anexial. Então, eu tenho um diagnóstico fechado de uma doença inflamatória pélvica. Mas ele quer saber a melhor conduta. A melhor conduta aqui nessa situação seria a internação hospitalar, porque eu estou suspeitando principalmente aqui de um abscesso tubo-ovariano. Então, por isso que o melhor seria solicitar um ultrassom transvaginal e fazer antibiótico terapia
hospitalar. Seria um MONIF 3, eu vou ter que fazer tratamento internado. Não adianta só solicitar exames laboratoriais e antibiótico terapia ambulatorial, porque eu tenho uma paciente com uma suspeita de um abscesso tubovariano. Então eu tenho que fazer a internação, eu tenho que fazer o diagnóstico desse abscesso, tá? Antibiótico terapia hospitalar e remoção do DIU, será que eu tenho que remover o DIU, como fala aqui na B e na D? Claro que não. Como eu falei para vocês, eu vou tentar fazer um tratamento inicialmente clínico, se não houver melhora, aí sim eu vou repensar se eu vou precisar tirar esse DIU ou não, tá bom? Vamos mais um tema aqui? Pega fôlego e vamos falar então sobre os miomas aqui no nosso Palmicoin. E o mioma, a gente tem que lembrar que é um quadro clínico que leva a sangramentos na mulher no menacme, principalmente aqui se eu tenho miomas submucosos. Pode levar sim ao aumento da intensidade do fluxo menstrual e também da duração do fluxo menstrual. Muito importante quando eu estou falando em miomas, a classificação da FIGO, que fala na posição dos miomas. Os miomas 0 são aqueles miomas bem internos, intracavitários. Miomas 1, 2 e 3 são miomas que têm componente submucoso. Menos do que 50% intramural, ou seja, a grande parte dele é submucosa. 2, mais de 50% intramural, já entrou um pouquinho mais. E o 3, ele é intramuscular, mas tem sim um contato com o endométrio. Já o 4, ele é totalmente intramural e o 5, ele já começa a ser subseroso, 6, quase totalmente subseroso, até que chega ao 7, que ele é pediculado, tá? Então olhem aqui, do 0 até o 7, ele vai ficando cada vez mais interno, né? Lembrando que, ó, 0, 1, 2 e o 3 na verdade não tem componente submucoso, né? Principalmente o 0, 1 e o 2 tem componente submucoso. O 3, ele tangencia aqui o endométrio, tá? E é muito importante a gente definir a localização do mioma, porque a localização e a prole, né, se a paciente tem desejo ou não de gestação, são o que vai determinar qual vai ser o tratamento desse mioma, tá? Porque eu só vou tratar miomas que são sintomáticos a depender aqui da sua posição. Por exemplo, miomas submucosos são aqueles que mais causam sintomas de sangramento. Se a paciente tem desejo gestacional, o melhor é fazer uma miomectomia histeroscópica, tá? Ou até mesmo tratamento medicamentoso para tentar controlar o sangramento. Se a paciente tem prole constituída, a histerectomia, a miomectomia acabam entrando como opções. Se eu tenho miomas intramurais que dificilmente causam sintomas, eu dificilmente vou precisar tratar. Mas aqui, se ela tem desejo gestacional, também vou entrar com uma miomectomia. Se ela tem prole constituída, histerectomia acaba sendo uma opção. E nos miomas submucosos, que podem causar sintomas compressivos, se ela tem desejo gestacional, eu vou ter que fazer uma miomectomia, mas aí a histeroscópica não funciona. Eu tenho que fazer uma miomectomia laparoscópica, eu tenho que entrar na cavidade para tirar esse mioma. E se ela tem prole constituída, a histerectomia acaba sendo uma opção. Olha essa questão aqui de 2009 da Unesp, que trouxe uma paciente de 32 anos, no Ligesta, com sangramento uterino aumentado, que no ultrassom mostrou um mioma FIGO 1, menor que 2 centímetros. Então, mioma FIGO 1 tem um componente submucoso, então eu tenho sim como explicação esse sangramento aqui da paciente. Então, qual seria o tratamento mais apropriado? Uma miomectomia histeroscópica para ela. Fácil a questão, mas vale essa revisão. Vamos então para mais um tema aqui, sangramentos de segunda metade. Eu falei que a prova da Unesp gosta de cobrar a diferenciação entre placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Começando com a placenta prévia é a implantação de qualquer parte da placenta abaixo do segmento inferior do útero, sempre depois de 28 semanas. Não adianta fazer diagnóstico de placenta prévia antes das 28 semanas. Sempre vou precisar fazer um ultrassom depois de 28 semanas para fechar esse diagnóstico. Se eu tenho lá uma placenta de inserção baixa antes das 28 semanas, esse vai ser o meu diagnóstico. Placenta de inserção baixa e a minha conduta é expectante e eu vou ter que repetir esse ultrassom com 28 semanas. Então, guarda esse ponto aqui. Placenta prévia só com 28 semanas, fechou? E o que é fator de risco para ter placenta prévia? São aquelas situações que fazem com que a placenta tenha uma inserção inadequada. Por exemplo, se eu tenho múltiplas cicatrizes uterinas por múltiplas cesarianas, idade materna avançada, multiparidade ou, por exemplo, múltiplas curetagens prévias, aí eu tenho mais risco dessa placenta se inserir de forma inadequada, se inserir mais para baixo.
E existem alguns tipos de placenta prévia, e a gente pode classificar a placenta prévia, por exemplo, em centro total, quando ela fecha totalmente o orifício cervical interno, centro parcial, quando uma parte dela ali fecha o orifício cervical interno, marginal ou a placenta prévia lateral, que atualmente é chamada de placenta de inserção baixa. Atualmente, na verdade, essa nomenclatura aqui ficou mais simplificada, porque a placenta centro total e a centro parcial são as realmente chamadas de placenta prévia, mas aquelas que não chegam a entrar, a cobrir ali o orifício cervical interno, são chamadas de placenta de inserção baixa, que tem menos de 2 centímetros aqui entre a borda da placenta e o orifício cervical interno. Então, guarda assim, placenta prévia, ela chega a fechar um pedacinho ali do colo do útero, mas já as placentas de inserção baixa, elas se inserem próximo ali a pelo menos 2 centímetros, a menos de 2 centímetros do orifício cervical interno, tá? Então guarda desse jeito que dá para acertar, tá bom? E o descolamento prematuro de placenta, ele acontece quando existe uma separação, tanto parcial ou total, de uma placenta que é normalmente inserida antes da expulsão do feto e depois das 20 semanas, tá? Então eu tenho literalmente um descolamento prematuro da placenta, né? Eu tenho um descolamento dessa placenta que acaba ali com essa nuance de transmissão de oxigênio e nutrientes da mãe para o bebê. E fatores de risco para isso aqui estão associados, por exemplo, ao uso ao tabagismo, ao uso de cocaína, à hipertensão, trauma abdominal, né? Então, quando eu tenho situações em que eu tenho uma paciente hipertensa, uma paciente usuária de drogas, ou uma paciente que teve, por exemplo, um acidente automobilístico, que apresentou um sangramento de segunda metade, eu tenho que pensar em um descolamento prematuro de placenta. Por isso que a gente faz essa divisão aqui, essa diferenciação clínica desses dois principais sangramentos de segunda metade, o DPP e a placenta prévia. O DPP, eu quero que vocês guardem como um sangramento de segunda metade grave, um sangramento urgente. Ele tem um início súbito, ele é associado a uma dor intensa, ele é associado a uma hipertonia uterina. Viu hipertonia uterina? Tem que pensar em DPP, tá? E ele é associado a um sofrimento fetal importante, a um sofrimento fetal agudo. E essa aqui é uma situação emergencial. Deve ser feita uma cesariana de urgência, na verdade, o parto pela via mais rápida, geralmente aqui uma cesariana. Já a placenta prévia é um sangramento insidioso, é um sangramento que ele não tem associação com sofrimento fetal crônico, o tônus uterino é normal, a paciente em geral não tem dor, tá? E é um diagnóstico que a gente pode fazer por meio do ultrassom. Aqui eu nem posso solicitar um ultrassom, no DPP é uma urgência, na placenta prévia eu posso fazer o ultrassom porque é ele mesmo que vai me fechar o diagnóstico, tá? E na placenta prévia, o que eu tenho que lembrar de conduta? Evitar toque vaginal. Pensa lá, se eu tocar uma placenta prévia, o que vai acontecer? Eu vou descolar, eu vou tocar aquela placenta e ele vai descolar aquela região, aí eu vou ter mais problemas. E o tratamento é sintomático. Eu sempre avalio a idade gestacional, a estabilidade hemodinâmica e eu tenho que lembrar também que pacientes que não estão sangrando, que estão assintomáticas, eu posso simplesmente manter um repouso e uma abstinência sexual, tá? Então, nessas pacientes aqui que são sintomáticas, aí eu tenho que ver se esse sangramento está muito grande e ver qual a idade gestacional, ver se vale a pena manter aquela gestação. Pacientes assintomáticas, eu vou manter até 37 semanas, tá? Lembrar que eu posso auxiliar aqui na hora da cirurgia a fazer a cauterização, a cateterização de vasos uterinos, até mesmo a embolização, principalmente porque a placenta prévia pode ter associação com acretismos, tá? E a termo, aí sim, eu tenho que interromper a gestação. Chegou em 37 semanas com placenta prévia, vamos resolver a gestação. Mas se eu tenho uma gestação prematura, aí eu vou olhar. Se ela está assintomática, eu vou manter até 36, 37 semanas. Se eu tenho um sangramento muito intenso que leva a uma instabilidade hemodinâmica e a paciente é prematura e o bebê é prematuro, aí eu já tenho que resolver. Mas se o sangramento é escasso, é pequenininho, eu posso manter em observação, até mesmo às vezes ter que fazer corticoterapia para se for menor do que 34 semanas, né? Então, olha lá.
Se chegou no termo, 37 semanas e tem placenta prévia, vou resolver. Se é prematuro, vou olhar como que tá esse sangramento. Se não tá sangrando, tá ganhando, não tem que fazer nada, vou manter até 37. Mas agora, se o sangramento tá intenso, aí sim eu tenho que interromper. Se ele tá escasso, eu posso manter observação. E o DPP? O diagnóstico, ele interfere aqui a gente demanda essa hipertonia e essa presença de sangramento mais de 20 semanas, né? Então, é um sangramento de segunda metade associado a sofrimento fetal, a hipertonia uterina e aos fatores de risco, né? A hipertensão, o tabagismo. É isso que vai dar de dica na tua questão quando você vai pensar em um descolamento prematuro. E é um diagnóstico clínico, não posso pedir ultrassom porque é uma urgência, tá? E da nossa conduta, primeira coisa, é uma urgência obstétrica. Essa placenta está descolando, esse bebê vai morrer logo se a gente não fizer nada. Então, primeira coisa é a resolução da gestação. Mas até eu conseguir encaminhar essa paciente para o centro obstétrico, eu posso aliviar a tensão. Posso, por exemplo, fazer uma amniotomia até realmente a gente resolver a gestação pela via mais rápida, tá? Então a amniotomia, eu toquei a paciente, ela tem uma dilatação, tá com uma hipertonia uterina, um sangramento importante, posso romper essa bolsa e aí eu já encaminho ela para uma cesariana, por exemplo, tá? Então, amniotomia mais resolução da gestação pela via mais rápida. E por que eu preciso fazer uma resolução tão rápida? Porque eu posso ter uma CIVD associada a consumo de fatores de coagulação por conta desse sangramento. E além disso eu posso ter, lembram da síndrome de Sheehan, que é aquela necrose hipofisária depois de um sangramento muito importante, principalmente um sangramento puerperal? Isso pode acontecer depois de um TPP. Mas eu também posso ter uma infiltração importante das paredes uterinas, levando a uma apoplexia útero-placentária, ao chamado útero de Cuvellar. Esse útero aqui, ele fica completamente atônico. Muitas vezes tem que fazer inclusive uma histerectomia por conta desse útero de Cuvellar, tá? E isso aqui acontece quando a gente demora para fazer a resolução desse DPP. Quando esse sangue ele fica coagulado ali, ele fica preso dentro do útero e não consegue ser exteriorizado. Aí eu tenho a possibilidade de ter esse útero de Cuvellar, fechou? E eu quero trazer para vocês essa questão aqui que trouxe de 2021, que trouxe uma secundigesta de 22 anos, 36 semanas e 2 dias, que procurou a maternidade com desconforto abdominal e pequeno sangramento vaginal a 1 hora. Então, um sangramento de segunda metade da gestação, tá? No exame físico, bom estado geral, eupneica, frequência cardíaca tá elevada, né? Ela tá com a pressão alta, tônus uterino aumentado, já piscou aquele alerta ali para o diagnóstico de um DPP, tônus uterino aumentado. BCF está taquicárdico, discreta quantidade de sangue em fundo de saco, colo grosso posterior impérvio. Diagnóstico e conduta. Diagnóstico, falou em tônus uterino aumentado, em sangramento de segunda metade, tenho que pensar em descolamento prematuro de placenta. Conduta cesariana de emergência. É uma urgência obstétrica. Não tem cara de placenta prévia, aquele sangramento insidioso, não tem cara de trabalho de parto prematuro, não tem dilatação, não tem cara de ruptura de seio imaginal, que é aquele sangramento que acontece durante o trabalho de parto. Vou pensar em DPP, vou fazer uma cesárea de emergência. Com essa questão, eu termino essas nossas apostas aqui para a prova do Unesp. E fico aqui para informar que a gente tá junto com vocês até o final, né? A gente tá junto aqui desde agora, dos nossos extensivos, do nosso intensivo, agora nas nossas apostas. Vou estar com vocês também nas nossas dicas de última hora, que vão estar aqui no nosso YouTube na véspera da prova, às 9 horas da manhã. E eu já quero também que vocês saibam que a Medway vai estar lá na hora da prova também, vai estar na porta da prova com vocês e depois da prova também, nas nossas lives de correção dessas provas. Então, a gente tá junto desde o começo até o momento da sua aprovação. E eu quero que vocês passem lá no nosso Instagram depois e falem pra gente o que vocês acharam das nossas apostas, o que a gente acertou, como é que foi a prova, a gente gosta de saber de vocês. Então, tá aqui o meu arroba para vocês, podem mandar mensagem que a gente quer saber de vocês sobre essa prova. Então, boa prova, vejo vocês nas nossas dicas. Até mais!